Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, paz do Senhor Jesus, um dia de vitórias, de bênçãos, em nome do Senhor. Meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu quero falar sobre um tema muito relevante: a defesa de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso protetor e salvador, que nos livra de todo o mal. Mas sabemos que o inimigo não se conforma com isso e tenta nos atacar de todas as formas possíveis. Por isso, precisamos estar firmes e confiantes, e seguir o exemplo de Judá, que foi defendido por Deus contra o exército da Assíria. Vamos então para essa história bíblica para que você entenda aquilo que Deus colocou no nosso coração. Judá era um reino que pertencia ao povo de Deus, descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Eles tinham uma aliança com Deus e uma promessa de que Deus estaria com eles e os abençoaria. Mas havia um problema. Judá estava cercado naquele momento por nações inimigas que queriam destruí-lo. Uma dessas nações era a Assíria, que era poderosa e cruel e que já tinha conquistado muitas outras nações, inclusive Israel, o reino irmão de Judá. A Assíria era governada por um rei chamado Senaqueribe, que se achava um deus e que desafiava Jeová, o Deus verdadeiro. Ele enviou um grande exército contra Judá e cercou a sua capital, Jerusalém. Senaqueribe mandou um mensageiro chamado Rabsaque, que falou com arrogância e blasfêmia, dizendo que Judá não tinha como resistir e que Deus não poderia salvá-los. Ele tentou intimidar e enganar o povo de Judá, dizendo que, se rendessem, ele lhes daria paz e prosperidade, mas que se resistissem, ele lhes daria fome e morte. O rei de Judá se chamava Ezequias. Ele era um homem de fé, que confiava em Deus, que fazia o que era reto aos olhos de Deus. Ele não se deixou abalar pelas palavras de Rabsaque, mas as ignorou e mandou que o povo não respondesse nada. Ele se vestiu com um pano de saco e, junto com o profeta Isaías, que era o porta-voz de Deus, foram ao templo de Deus e oraram pedindo que Deus os livrasse da mão de Senaqueribe e ajudasse Judá. Deus ouviu a oração de Ezequias e enviou uma palavra por meio de Isaías, dizendo que não temesse as palavras de Senaqueribe, pois ele era um homem mortal e que seria derrotado e humilhado. Deus disse que ele, o próprio Deus, o defenderia a cidade de Jerusalém por amor de si mesmo e por amor de Davi, o seu servo. E Deus cumpriu a sua palavra. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos assírios 185 mil homens. E quando os que restavam se levantaram pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Senaqueribe, vendo a sua derrota, fugiu envergonhado e voltou para sua terra. E quando ele estava adorando o seu falso Deus no templo, 2 de seus filhos o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. O outro filho dele, chamado Esar-Hadon, reinou em seu lugar. Judá foi salvo por Deus, que mostrou o seu poder, a sua fidelidade. Deus falou que ele faria um sinal a Ezequias, que naquele ano o povo comeria daquilo que nascesse por si mesmo, e no ano seguinte do que nascesse disso. Mas no terceiro ano eles semeariam e colheriam e plantariam vinhas e comeriam dos seus frutos. Defendeu o seu povo que confiou nele e honrou. Deus frustrou os planos do inimigo que se opôs a ele e os castigou. Deus cumpriu a sua promessa e deu a Judá paz e prosperidade. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós podemos então tirar dessa mensagem? Qual a lição podemos tirar? Que Deus quer que nós sejamos como Judá, que nós confiemos, que nós oremos e que busquemos a Deus. Deus quer que nós sejamos como Ezequias, que não nos deixemos intimidar pelo inimigo, que não nos deixemos enganar, que não nos rendamos ao inimigo. Por isso, eu quero encerrar esta mensagem com um versículo bíblico para resumir tudo. Encontre-se no livro de Salmos, no seu capítulo 46 e nos versos 1 até o verso 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Que Deus nos ajude a confiar nele e ver a sua defesa em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Amém? Agora eu quero junto com você fazer uma oração. Amado Deus, querido, maravilhoso Pai,
Em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nós entramos diante do Senhor. Como é maravilhoso poder contar com o Senhor, poder contar com tua proteção, com a sua defesa, assim como o Senhor protegeu o povo de Judá contra aquele exército poderoso, grandioso, com mais de 185 mil homens. O Senhor, com apenas um anjo, pôde defender o teu povo. Nós pedimos, Senhor, coloca as tuas mãos, nos abençoe, nos ajude, porque muitos são aqueles, ó Pai, que se levantam contra a nossa vida com grande fúria. Muitos são aqueles que não acreditam na sua poderosa mão, que o Senhor possa fazer em nosso meio um melhor, abençoando o teu povo, abençoando estes que acreditam em Ti, que colocam diante do Senhor a vida, que possam abençoar o teu povo, abençoar, meu Deus, aqueles que acreditam, levantar aquele que está caído e ajudá-los a conquistar. Que o teu nome, Senhor, seja reverenciado, que o teu nome seja exaltado. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, seja você abençoado, tenha você um bom dia e fique com a paz do Senhor. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.